gravar neste computador, beleza. Neste computador não, nesta bodega de computador que eu estou usando hoje aqui, né? Então, queridos, vamos lá, vamos trabalhar, né? Efeitos da condenação. Eu estou fazendo um salto no Código Penal, mas é um salto estratégico, tá bom? Porque o Código Penal ele não segue uma técnica na doutrina. A doutrina segue uma técnica melhor. Então, a parte que vem falar da execução da pena, eu começo a falar na aula que vem, tá? Hoje eu vou falar dos efeitos de uma condenação. Vejam que a condenação penal, ela não gera somente o efeito, não é, da pena em si, né? Existem outros efeitos além da pena, e é o que nós vamos começar a estudar aqui agora, tá bom? Então, os efeitos da condenação se dividem em efeitos genéricos e específicos. Os efeitos genéricos, que são esses aqui do artigo 91 que vocês estão vendo, são também chamados de automáticos. Ou seja, transitada em julgado uma sentença penal condenatória, além, obviamente, do sujeito cumprir a pena, será verificado esses efeitos aqui, independente do juiz sentenciante declinar na sentença ou não, porque são efeitos automáticos, chamados efeitos genéricos, que se aplicam a toda e qualquer condenação. Depois, nós temos aqui, olha, no 92, são também efeitos da condenação, os efeitos específicos. Esses efeitos específicos, tá? O juiz, ele tem que decretar na sentença. Se o juiz não decretar por expresso na sentença, esses efeitos não vão se verificar, certo? Então, ou seja, só vão acontecer os efeitos específicos, no caso concreto, se o juiz decretar na sentença. Já os 91 são automáticos. Então, nós vamos ver agora quais são os efeitos automáticos e depois vamos ver quais são os efeitos específicos, ou seja, quais os efeitos que o juiz tem obrigação de declinar na sentença. Não é? Só um minutinho aqui que eu vou responder aqui o representante, espera aí. Então, vamos lá, gente. Vamos falar aqui. Quais são os efeitos genéricos? Então, aí, ocorrem em todos os casos, não necessita o juiz declinar na sentença. 1. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Claro, que dano é esse? Os danos civis, não é? Você imagina a morte de uma pessoa gera danos à família. Imagina se o sujeito que foi assassinado, né, ele era o provedor da casa, né, tinha 11 filhos, por exemplo. Não é? Olha o dano que esse homicídio vai causar a essas pessoas. Não é? Ou então o sujeito ele foi lá e depredou a vitrine de uma loja, praticou um crime de dano, vai sofrer a pena do dano, mas tem que indenizar também a loja o dano, né, causado. Então é um efeito da condenação. Então, olha, a sentença penal condenatória transitada em julgado serve como título executivo judicial na esfera civil. Isso é importante demais que se diga. Queridos, o juiz, quando ele vai sentenciar lá no crime, condeno o Tonhão a pena de 1 ano em razão do crime de dano. Fixo, a título de indenização, um valor mínimo
de 20 mil reais, por exemplo. E aí você, né, advogado da vítima, pode pegar aquela sentença penal, usar ela como título judicial e promover uma ação de execução no cível. Essa ação de execução não se discute mais se ele tem ou não o dever de pagar aquele valor. Essa ação cível vai simplesmente obrigar o sujeito a pagar ou a nomear bens para serem penhorados para pagamento dessa dívida. Você até pode discutir lá no cível o valor. Você pode promover o que nós chamamos de liquidação. Vocês vão ver tudo isso em processo civil mais aprofundadamente, né? Com mais técnica, inclusive. Né? Então, lá você pode, se você achar que o que o juiz penal fixou 20 salários mínimos é pouco, você pode entrar lá com pedido de liquidação, para mostrar que o dano foi muito maior e obter lá o valor da diferença. Mas de plano você já pode executar o valor que o juiz criminal fixar na sentença. Ok? É claro, tem crimes que não tem como indenizar o dano, por exemplo, tráfico de drogas. Não é? Quem é a vítima? É a coletividade, a sociedade. Como é que você indeniza isso? Não tem como. Mas quando você tem uma vítima certa e determinada, não é? É consequência natural a obrigação de indenizar o dano. Tá bom? 2. Perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. Olha, perda da União, ressalvado o direito de lesado ou de terceiro de boa-fé. Perda do quê? Dos instrumentos do crime. Era só o que faltava, né? O sujeito tem lá um revólver que ele comprou lá em Acari, não é? Pratica um roubo com aquele revólver e no final que ele cumpre pena, a gente pega agora e devolve o revólver para o sujeito. Perda em favor da União dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. É claro, né? Por quê? Se o que ele usou para praticar o crime em si não constitui um fato ilícito, ele pode reaver de volta esse objeto, não é? Vamos imaginar lá, né, que na discussão o sujeito pegou lá uma xícara de porcelana que era da bisavó dele, tacou na cabeça da outra pessoa. Vai responder pelo crime de lesão corporal. Só que, veja bem, ter uma xícara de porcelana não é crime. Então, depois que ele cumpriu a pena, ele pode ter de volta a xícara dele, né? Ele pode pedir para que o juiz restitua. Agora, se aquele instrumento que ele usou é um instrumento de crime, como o exemplo que eu dei, o revólver que foi comprado na feira de Jacari, não é? Aí, nesse caso, não tem jeito, senhores. Aí ele vai perder, obviamente, o instrumento do crime. Produto do crime ou qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Queridos, produto do crime. Ou proveito do crime. Vejam, ninguém pode enriquecer ilicitamente. Então o sujeito praticou vários estelionatos e com os estelionatos ele comprou várias coisas, vários bens. Esses bens que ele adquiriu com a conduta criminosa, esses bens serão todos perdidos em favor da União. Não é? A questão é a seguinte, Ricardo, como é que eu vou saber na prática
que eu vou saber na prática se ele conseguiu comprar aquele bem com produto do crime, com proveito do crime ou não? Ou se ele já tinha aquele produto, não é? Ele já tinha aquele produto, não é? Olha só o que essa lei em 2012 veio trabalhar para a gente modificando o Código Penal. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Então, a primeira ajudazinha que a lei vai dando para a gente é essa aqui, ó. O sujeito comprou um iate. Comprou um iate de 2 milhões. Cadê o iate? Ninguém sabe. Ou então, ele comprou um apartamento em Nova York, em Manhattan. Caramba, eu não posso pegar esse apartamento em Manhattan porque ele está nos Estados Unidos, fora da soberania brasileira. Esse iate que ele comprou e ninguém sabe onde que está, eu não tenho como pegar. Sei que os dois é produto de crime. Então, o que eu faço? Amigo, você tem essa mansão em Florianópolis, né? E você tem esse Porsche. O Porsche é do valor do iate. A mansão em Florianópolis é do preço do apartamento em Manhattan. Vou pegar os dois. O Estado pode tomar? Pode. Mas eu comprei isto licitamente. Vai perder? Vai. Nós vamos fazer aí uma compensação. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Eu não posso pintar o set com direito penal, comprar um monte de bens, esconder os bens e depois não perder os bens porque fui competente o suficiente para escondê-los. Então, se o Estado, se a Justiça tem a prova de que existem esses bens, não é? Então, ele pode fazer uma compensação. Vou pegar os bens que ele tem, né? Vai ficar com o ilícito, mas os que são lícitos, que são no mesmo valor, eu vou pegar. Né? E aí vem, na hipótese do parágrafo 1º, essa aqui é ótima, hein? As medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação da perda. Queridos, eu botei até aqui sequestro de bens, arresto de bens e hipoteca legal. Eu botei aqui os artigos que são do Código de Processo Penal. Vocês vão ver isso em processo penal. Então, eu não vou adiantar muito isso agora. Eu vou só para vocês saberem como que a coisa funciona na prática. Por quê? O sujeito começa a ser investigado por um crime, por exemplo, de lavagem de dinheiro, e ele pega os bens dele e começa a vender, começa a se desfazer, ou então tirar o nome dele e passar para o nome de terceiro, de laranjas. Então, o que a justiça faz? Sequestra os bens ou faz o arresto dos bens. O que é isso? Pega aqueles bens móveis e apreende. Já os imóveis, lança o gravame em cartório para que impeça que ele possa vender aqueles bens. Aí, se ao final ele for condenado, os bens já estão na mão do Estado. Mas, se ao final ele for absolvido, devolve-se os bens. Não é produto de crime, toma, pode levar. Esses efeitos que eu falei aqui são genéricos, ou seja, o juiz nem precisa especificar na sentença, ele vai perder mesmo. É natural. Ok?
Ok? Queridos, dúvidas? Professor, eu não tenho conhecimento ainda muito sobre o que é a diferença entre o sequestro de bens e o arresto de bens. Isso não está muito É o que nítido eu para mim. falei, vocês vão ver isso em processo penal, não é matéria para hoje. São umas medidas cautelares que servem para impedir que o agente se desfaça dos bens, tá bom? Então, o sequestro de bens, né, ele vai pegar os bens móveis e vai apreender, e o arresto e a hipoteca legal vão atingir bens imóveis, né? Vai gravar lá no cartório para impedir que eles sejam vendidos, mas vocês vão ver isso em processo penal, tá bom? Não aqui em direito Não, penal. mas o senhor já me respondeu a diferença. Um é com relação aos bens móveis e o outro é com relação aos mais voltados para bens E imóveis. Que a gente qualquer, vai aprender mais detalhe. Era essa é, qualquer captada. coisa também você pode depois dar uma olhadinha lá no Esse artigo artigo, né? 125 ao 144A do Código de Processo Penal, se você tiver curiosidade sobre o tema, tá? Então agora teve uma introdução aqui que foi o 91A. Esse 91A aqui deu o que falar. Vamos a ele, ó. Esse foi em 2019, que foi introduzido pelo pacote anticrime. Atenção, queridos, pacote anticrime. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei combina pena máxima superior a 6 anos de reclusão, as quais a lei combina pena máxima superior a 6 anos de reclusão, na múltipla escolha vai ser superior a 2 anos, a 3, a 15, 16, tomem cuidado com isso. Poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime os bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com seu rendimento lícito. Uau! Uau! Quer dizer então que o cara é delegado de polícia. Quer dizer então que o sujeito é delegado de polícia, tem um salário de 15 mil reais, mas ele tem um carro de 900 mil reais, uma casa de 5 milhões. Esses bens são compatíveis com o valor que ele ganha? Então, ele está respondendo por um crime lá de corrupção. Da onde será que ele tira tanto dinheiro assim se ele só ganha 15 mil reais por mês? Não é? Então, queridos, isso foi trazido pelo pacote anticrime. Por quê? Porque os caras, eles fazem isso. Você vê lá o cara que ganha é, 40 mil reais por mês, mas você vai ver o patrimônio do cara, é incompatível com ganhar 40 mil reais por mês. Não tem como. Não é? Aí tem aqui, olha, um detalhe. Esse 91A, ele caiu meio que de paraquedas aqui, mas ele é um efeito específico. O juiz tem que decretar na sentença e o MP deve requerer na denúncia. Denúncia é a peça que inaugura o processo, é a acusação inicial do processo. Parágrafo 1º. Para efeito da perda prevista do caput desse artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens que, cuidado, hein? Olha só isso aqui. Para eu verificar se o patrimônio dele é compatível ou não, o que eu vou entender como patrimônio? De sua titularidade, ou em relação às quais ele tenha domínio
e o benefício direto ou indireto na data da infração ou recebido posteriormente. Queridos, o que é da titularidade dele? Aquele carrão, o Porsche Panamera, lindíssimo, né? De 2,5 milhões, está no nome dele. O cara ganha 15 mil reais e botou o Porsche Panamera no nome dele. Está no verdinho. E não tem nem aquele gravamezinho de alienação, não. Ele vai estar respondendo, foi condenado por corrupção, vai perder. Ah, mas eu não tenho prova de que esse dinheiro que ele comprou esse Porsche Panamera com dinheiro de corrupção. Prova então que não foi de corrupção. Ganhando 15 mil reais, tu vai comprar um Porsche Panamera de 2,5 milhões. Não é? Vai perder. Agora, ou em relação aos quais ele tenha domínio. Aqui o cara que ele é um pouquinho mais esperto, e aí ele não bota no nome dele. Mas tá na garagem dele, é ele que usa, ele que vai para tudo quanto é lugar. Não é? É aquele sítio, não é? Lá em Atibaia, lindo, maravilhoso, não é? Não tá no nome dele. Mas ele passa todos os finais de semana lá, não é? É um apartamento lá que ele não tá no nome dele, mas ele não sai de lá, não é? Ele não é bobo de botar o nome dele, não é? Como disse lá um ministro do STJ, né? Para aquele que é esperto, o corrupto esperto não dá recibo. Não é? 2. Estou falando isso para vocês entenderem o contexto. Isso foi introduzido na lei anticrime. Eu não tenho partido político. Tá? Eu não tenho partido político. Senão vocês vão achar que eu apoio o presidente atual. Não. Não. Tá? Eu não gosto de pessoas como o presidente atual. Eu não gosto de gente assim. Tá bom? Também não gosto de corrupto. Então, assim, eu não estou falando de política aqui. Vou deixar bem claro. Estou mostrando para vocês o contexto. Né? Essa lei aqui, ela foi iniciada pelo Moro. Depois foi para o Congresso e o Congresso fez as modificações necessárias. Né? E eu fico imaginando que guerra que não foi para provar isso. Com a quantidade de deputado e senador corrupto que tem bens milionários ganhando um salário que é alto, mas que não é compatível com tudo que eles têm. Mas, enfim, isso já é outro problema, né? Então, 2. Esse aqui é ótimo. Transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal. Então, o que ele faz? Né? Ele comprou lá aquele carrão de 2,5 milhões, né? E começou a ser investigado. Ele falou assim, vai dar M. Então, o que eu faço? Eu vou transferir esse carro logo para alguém, vou tirar ele do meu nome, não é? E vou passar para outra pessoa. Não é? Aí, quando ele vê, ele não pode passar gratuitamente o carro. Tem que ter um valor, pelo menos, tem que ter um valor. Aí ele coloca lá um valor de irrisório. Coloca lá, porque o outro também não tem como justificar um carro de 2 milhões e pouco. Aí ele bota lá no papelzinho que está vendendo para o cara por 15 mil reais o carro. Né?
Ou então, aquilo que pode ser transferido gratuitamente, ele transfere a terceiros. Quem são os terceiros? São chamados laranjas. Né? Vai estar lá só com o nome, mas quem está usando, quem está usufruindo dos bens é o corrupto. Tá? Depois, o parágrafo 2º, o condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. Então ele fala, ó, peraí, cara, eu ganho meu salário aqui como delegado de 15 mil reais, né? Mas eu, por exemplo, dou aula na faculdade, eu tenho uma fazenda que eu ganhei do meu pai, e essa fazenda eu administro também, então eu tiro aqui muito leite, eu tenho, né? Beleza, demonstrou? Ok, tudo bem. Né? Ou então você fala, olha, não, esse carro aqui, ele é incompatível sim. Mas isso foi uma herança que meu pai me deu, era dele, ele me deu. Comprovou quem era o pai dele? Ah, o pai dele tinha grana, pô, deixou para ele, não vai perder, é óbvio. Porque também não pode sair tomando as coisas das pessoas às cegas. Tem que permitir que o sujeito também se defenda. Aí olha esse parágrafo terceiro que está em vermelhinho, olha, esse material aqui eu tenho como colocar no AVA, tá? Esse material aqui eu vou colocar no AVA, o AVA suporta. Aí vamos lá, parágrafo terceiro. A perda prevista nesse artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público por ocasião do oferecimento da denúncia com indicação da diferença apurada. Então aqui atribuiu ao promotor de justiça uma tarefa bastante pesada, que qual é? É justamente fazer o quê? Fazer a apuração desses valores, fazer a apuração dos bens, fazer a apuração, levantar a renda mensal dele e verificar a compatibilidade ou incompatibilidade. Tá bom? Parágrafo 4º. Na sentença condenatória, o juiz deve decretar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. É o que eu falei. Esse 91A é efeito específico. Só vai haver perda se o juiz decretar. Não é? Parágrafo 5º. Os instrumentos utilizados para a prática dos crimes por organização criminosa e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União do Estado, dependendo da justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de serem utilizados para cometimento de novos crimes. Bens de organização criminosa e milícia, tudo é perdido. Não importa se trata de proveito do crime, de produto de crime, que seja perigoso, que coloque as pessoas em risco, sim ou não. É de organização criminosa? Perde. É de milícia? Perde. Outro dia eu vi uma reportagem muito interessante. Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina, com um Camaro SS 8 cilindros em V, 485 cavalos de potência, todo com adesivo da Polícia Federal, não é? Sirene em cima, tudo. Polícia Rodoviária Federal com Camaro. Eu falei, caramba, o Estado está dando carro agora de 450 mil reais para a Polícia Rodoviária? Aí eu fui ler a reportagem.
O carro pertencia a um chefe de organização criminosa. E a União, quando decretou a perda, deu o Camaro para a Polícia Rodoviária Federal para fazer o patrulhamento, quando necessário, em atividade de perseguição, usar o carro. Então o carro lá fica parado, um tanquezinho cheio, esperando a hora. Se fizer perseguição, aciona o Camaro. Você vê, carro fabricado no Brasil hoje, fabricado no Brasil, não estou falando importado, fabricado no Brasil, que tem o maior número de cavalos de potência, é o Jetta 2.0 Turbo, que são 214 cavalos de potência. Tu imagina o Camaro com 480 cavalos de potência. Não é? Ou seja, a perseguição ali é questão de segundos, ali, minutos, ali, chega não é? Então, olha quanta coisa, não é? Tem que tirar tudo dessa gente. Tem que deixar eles pelados, não é? Pega a mansão, transforma a mansão em creche e aí vai, não é? O que não pode é o sujeito sentir gostinho da impunidade. O cara constrói um super patrimônio, cumpre uma peninha lá de 5, 8, 10 anos e sai e vai viver o resto da sua vida curtindo a vida doidado porque fez bastante com crime. Pode perguntar, Lucas. Ô, professor, uma dúvida. Se o sujeito delegado, ele fala que comprou uma Lamborghini, que, sei lá, foi provento do jogo do bicho, assim, uma contravenção penal, o Estado pode... Com certeza. Com certeza. Com certeza. Vai perder em favor do Estado. Porque aí, no caso, o crime é contravenção. Contravenção não, perdão. O crime aí é corrupção. O cara está ganhando dinheiro do jogo do bicho para não reprimir a contravenção penal. Né? Então, moçada, vamos ao 92. São também efeitos da condenação. Cuidado, porque esses efeitos só vão surtir na prática se o juiz decretar na sentença. Se o juiz não decretar na sentença, não vai se verificar na prática. Cuidado. Então vamos lá. Perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. O vereador praticou um crime, cumpriu, foi condenado. Só vai perder o cargo de vereador se o juiz na sentença determinar. Senão ele não perde o cargo. O sujeito é policial, praticou lá um crime, foi condenado. Só vai perder o cargo de policial se o juiz decretar na sentença. Senão ele cumpre pena e volta a ser policial. Então, senhor juiz, se o senhor quer tirar esse policial que praticou lá um crime de tortura, por exemplo, decrete na sentença. Agora, cuidado. Eu botei em azul aqui, ó. Relação entre o crime e a função. É claro. O vereador estava jogando futebol. O cara xingou ele de pereba. Ele deu um soco no cara. O que isso tem a ver com o mandado eletivo dele? Tu vai decretar a perda do mandado eletivo por causa disso? Não, deixa o pereba, né? Ou quer dizer, deixa o vereador lá na vereança dele. Né? Então, essa perda tem que ter alguma correlação com o cargo, a função pública ou o mandato eletivo. O policial praticou tortura, tira, perde o cargo. Perde o cargo. Simplesmente perde o cargo. Eu lembro que eu fui policial civil e
eu arrumei um problema enorme por conta disso. Tá? O policial militar prendeu um rapaz que era travesti e entrou com um rapaz na delegacia batendo no garoto. Eu falei, ó, parou, acabou. Acabou. Prendi o policial ali. E para mim era tortura. O delegado falou, não, uma lesão corporal. E para peitar ali, foi um problema. Né? Falei, não, parou. Não, eu estava só usando a força. Não, usando a força não, só estava agredindo o rapaz. Eu vi aqui. O senhor está preso. Pode ligar para sua companhia, me dar as armas, me dar o distintivo, me dá tudo aqui. Olha o tamanho do problema. Né? Agora, se eu não faço nada, respondo eu também. Então, ali naquele caso, eu entendo que se eu fosse juiz, não é? Numa situação daquela, perde a função. Perde a função. Né? Então, eu tive que, às vezes na vida a gente tem que peitar. Não podemos aceitar certas coisas, né? Depois, quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano. Então, olha, aplicada a pena privativa de liberdade igual ou superior a 1 ano. Então, olha, para haver a perda do cargo, função letiva, não é qualquer crime também. É quando a pena privativa de liberdade for igual ou superior a 1 ano. Aí, por exemplo, se é lesão corporal, o cara não vai ter essa perda da função. Mas se for tortura, perde, porque a pena é maior. Nos crimes praticados com abuso de poder, que é o abuso de autoridade, ou violação do dever para com a administração pública. Então, assim, por tudo isso, não é? Seja pelo abuso de autoridade, seja pela violação do dever, seja pelo tamanho da pena, o cara vai perder a pena. Não é? B. Quando aplicar a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Agora aqui, olha, não precisa ter relação com a função. Isso aqui é até certo ponto controvertido, tá? Mas como ele fala aqui, olha, nos demais casos, quais são os demais casos? São aqueles casos onde não há a relação com a função. E aí, por que não é um efeito automático, é um efeito específico? Porque o juiz tem que analisar um caso concreto. De repente, o policial matou o vizinho. Aí verifica lá que o vizinho era uma tralha, pô, atormentou a vida do cara, aí eles acabaram brigando e matou. Ou então, você pode perceber que aquele policial ali que está sendo julgado, o que ele fez? Ficou claro para ele que aquele policial não tinha equilíbrio emocional para ser policial. Então aqui, todos esses efeitos aqui, depende do juiz decretar a perda ou não. Aqui não é automático. Aqui não é automático. O juiz tem que decretar a perda. Né? 2. Incapacidade para o exercício do poder familiar, tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometido contra outrem igualmente titular
do mesmo poder contra filho, filha ou outro descendente ou contra tutelado ou curatelado. Queridos, preste atenção numa coisa. O poder familiar é exercido pelo pai e pela mãe. Não é? O pai que pratica um crime contra o filho pode perder o poder familiar sobre ele. Imagina, por exemplo, como eu vi outro dia, né, o sujeito praticou um estupro, o cara estuprou a filha. Como que esse cara vai exercer o poder familiar depois que ele cumprir essa pena? Mas ainda assim, cabe ao juiz decretar. A tutela. Quem exerce a tutela? A tutela ocorre nos seguintes casos. O menor de 18 anos perde os pais, não tem nem o pai nem a mãe, e herda bens. Só que por ele ser menor de 18 anos, ele não consegue administrar esses bens. E aí, o que o juiz faz? Nomeia um tutor, que é aquele que vai administrar os bens até que ele complete 18 anos e assim possa tutelar aqueles bens. Administrar aqueles bens. Aí tu imagina que o tutor agora está tirando para ele, está roubando do menor. Vai perder a tutela. Mas depende que o juiz também determine isso. A mesma coisa a curatela. Quem que é o curador? O curador é aquele que cuida da pessoa interditada. O sujeito é doente mental, tem bens, não é? Foi interditado, e aí o juiz nomeia um curador. O curador começa a usar daqueles bens em proveito próprio. É condenado por apropriação indébita, por exemplo, e vai perder a curatela, obviamente, se o juiz assim determinar. Quer ver um outro exemplo de perda de poder familiar? Crime de maus tratos, tortura também. Né? Dependendo do nível de maus tratos, perde o poder familiar. Né? E 3, a inabilitação de dirigir veículo quando utilizada como meio para a prática de crime doloso. Não é crime culposo. Aqui não é o sujeito que distraiu olhando para o lado, dirigindo o carro, passou no trânsito e acabou atropelando uma pessoa. Não, aqui é aquele que pratica crime doloso com o carro. Exemplo, tem tantos. O próprio homicídio. O sujeito atropela o outro dolosamente. Tráfico de drogas, tráfico de órgãos, tráfico de pessoas. Né? Então, tome cuidado com isso. Aqui é crime doloso. Né? Os efeitos que trata esse artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Queridos, dúvidas? Sou todo ouvidos. Professor, Diga, Rodrigo. nesse caso, então, na 91 e 92 que vimos agora, 91A, só se trata de específico, né? Tem que ser exigido pelo juiz. E tem que, o 91A ainda tem que ser pedido pelo MP. O juiz não pode nem decretar de ofício. Sim, Tá? sim. Já o 92 aqui, o juiz pode decretar de ofício, mas o 91A ainda tem que ser requerido pelo MP. Tá joia? Beleza, obrigado. Mais dúvidas? Sem dúvidas, amigos. Vou falar com vocês, então, aqui de reabilitação. Queridos, a reabilitação
ela é um instituto em desuso, em declínio. Por quê? O que era a reabilitação? Qual é a intenção do legislador quando criou o Instituto da Reabilitação? Né? O sujeito foi condenado, cumpriu pena, depois de 2 anos ele pode pedir a reabilitação. Para que servia essa reabilitação? Primeiro, para guardar um sigilo documental sobre o processo que ele respondeu. Ou seja, aquele processo que ele respondeu não vai ser do alcance público. Ninguém vai poder saber, uma vez decretada a reabilitação. Só o juiz, quando pede a folha de antecedentes criminais, a certidão de antecedentes criminais, é que ele vai ter a informação sobre aquele processo. Agora, preste atenção numa coisa aqui. A outra possibilidade da reabilitação seria apagar, destruir alguns efeitos da condenação. Ricardo, por que esse dispositivo está em desuso? Por conta disso aqui, ó. Artigo 93. A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo de condenação. Esse sigilo que está falando aqui, sobre processo e condenação, já é assegurado na Lei de Execução Penal, na LEP. A LEP ela vem depois em 84, 84. A Lei de Execução Penal. Ou seja, o que antes do Código de 1941 vinha dizendo aqui, agora já é dito pela LEP. Então, esse caput aqui não gera mais efeito nenhum. Aí depois vem o parágrafo único. A reabilitação poderá atingir os efeitos da condenação previstos no artigo 92. Nós vimos que o artigo 92 são os efeitos o quê? Específicos. Não é? Ou seja, o juiz tem que declinar a sentença. Quer dizer, então, Ricardo, que aquele efeito da condenação, passados 2 anos, eu peço a reabilitação, eu posso voltar a ter o poder familiar, eu posso voltar a ter a carteira de habilitação, eu posso voltar a ter o cargo público. É assim? Não, porque olha só, a reabilitação poderá também atingir os efeitos da condenação prevista em 92. Vedada a reintegração na situação anterior nos casos do inciso 1 e 2. Então, quando eu venho aqui, olha, para o inciso 1 e 2, a perda do cargo, função ou mandado eletivo. A reabilitação não dá a ele o direito de voltar a ter o cargo, a função ou mandado eletivo. E no inciso 2, o poder familiar, a curatela e a tutela. Ele não vai poder ter novamente. Para que serve a reabilitação hoje, queridos? Só se aplica nessa coisa aqui, olha, no inciso 3. A única coisa que serve a reabilitação hoje é para ele voltar a ter habilitação para dirigir veículo quando ele praticou o crime, não é, doloso na condução do veículo. Olha só. Ou seja, serve para quase nada. Aí, depois de 2 anos, você entra com pedido, pede a reabilitação, não é? Cumpre esses requisitos aqui, ó,
tenha tido no país, tenha tido domicílio no país no prazo acima referido, ou seja, 2 anos, tenha dado durante esse tempo demonstração efetiva e constante de bom comportamento, tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstrado absoluta impossibilidade de fazer. E aí sim, ele ganha lá a reabilitação. E com a reabilitação, ele pode voltar a dirigir o veículo que ele utilizou para a prática de crime doloso. Só para isso que serve, Ricardo? Só para isso. Quer dizer, instituto em declínio, né? Instituto em desuso praticamente. Antigamente se falava pedido de reabilitação para fazer concurso público. Então, o que acontece? O sujeito tinha lá uma condenação, transitada em julgado e tudo. Depois de 2 anos, ele pedia a reabilitação para poder fazer o concurso público. Só que a lei do concurso público é o edital. Não é? A lei do concurso público é o edital. E se o edital, ele pode falar assim, não ter respondido a nenhum crime nos últimos 5 anos. Respondido a nenhum processo. Ou então pode, assim, não ter sido condenado. Então, o que define o concurso público, a lei do concurso público é o edital do concurso público. Então, queridos, basicamente, nem para isso tem servido mais a reabilitação. Então, a gente dá realmente pouca atenção a esse instituto. Queridos, dúvidas sobre a aula de hoje, comentários sobre a aula de hoje, fiquem à vontade. Professor, Pode falar. na verdade, eu queria esperar até o final, porque eu não queria cortar a linha de pensamento da aula de hoje. Uhum. Mas caso o senhor tenha um tempinho hoje ainda para falar um pouco no assunto, um passarinho me contou que o senhor fez uma defesa de tentativa de homicídio na semana passada. Passarinho, fiz um júri na terça-feira aqui em Valença. Fiz um júri. Eu vou só parar de gravar aqui então, tá? Beleza. Se não for atrapalhar o conteúdo Não, também, peço. Já acabei, já interrompi a gravação.